Dai-me alma se ficar com o resto. O que importa é a juventude santa. Dai-me alma se ficar com o resto. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga, tenho 32 anos, sou casada com o João. Sou o João, tenho 27 anos, sou engenheiro civil, sou casado com a Camila. Somos pais da Malu. Meu primeiro contato com a igreja, sempre fui católica. E quando eu era mais nova, adolescente, assim, eu frequentava bastante as missas. Mas depois, quando eu saí para estudar fora, fazer faculdade, me distanciei muito mesmo. E depois de muitos anos, né, eu já estava morando aqui de novo, aqui em Fernandópolis de novo, eu voltei a frequentar as missas com a minha mãe. Simplesmente só ia às missas. E eu estava passando por uma fase bem difícil, várias situações turbulentas na minha vida. E um dia eu lembro que numa missa, depois de comungar, eu pedi para Deus para que Ele colocasse alguma coisa no meu caminho para que me trouxesse paz, né? E aí acabou aquela missa e uma pessoa abordou a minha mãe para perguntar para ela se ela poderia ser madrinha de algum jovem do EJOCRE. E aí eu perguntei para essa moça se eu poderia fazer, porque eu já tinha algumas idades a mais. Eu tinha 26 anos. E aí ela falou que eu poderia, né? Já tinha até acabado as inscrições, eu acho. Aí ela falou, olha, amanhã você liga pra não sei quem e já passa suas informações e tal. Tá, foi uma coisa muito rápida, assim. E aí foi quando eu realmente, foi um divisor de águas, assim. Foi quando eu realmente voltei a frequentar mais, a ter uma vida de comunidade, a fortalecer minha fé. Foi a partir desse momento. Bom, meu primeiro contato, vou dizer, com a igreja, não lembro quantos anos eu tinha. Eu estava, acho que no segundo colegial, eu fiz o 12º EJOCRE. Teve uma amiga da minha sala que fez a indicação, os pais dela já trabalhavam no EJOCRE fazia certo tempo. E também, assim como a Camila falou, foi um período que já tinha acabado as inscrições. Ela falou, se você quiser eu consigo te pôr e tal. Aí eu não estava muito afim não, mas acabei aceitando o convite. Fiz o 12º EJOCRE, junto com o Renato Schiff. A gente se conheceu na escola também, a gente fortaleceu nossa amizade lá dentro. E meu primeiro contato foi assim, que eu comecei a participar. Depois eu já tocava violão, arranhava um pouquinho. Comecei a tocar nas missas, lá na Matriz Santa Rita. Depois tive contatos com a minha catequista lá, foi lá no EJOCRE que eu conheci ela, com a Ivete. Eu fiz já junto com meu irmão e 2 amigos, a gente fez um supletivo lá, a gente fez de 8 a 10 meses, a gente fez um estudo da primeira comunhão, da crisma, a primeira comunhão, a gente fez tudo lá, acompanhado por ela. E começou assim, aí eu comecei a tocar nas missas e comecei a participar mais, mas começou tudo pelo EJOCRE também. Eu tinha acabado de entrar no EJOCRE, então isso foi em abril de 2014. E aí eu comecei a participar muito das coisas lá. Depois eu trabalhei no EJOCRE, meu amor lá sempre foi a liturgia. Então foi através disso que eu fiz bastante amizade com os meninos da música, que era o João, o Renato Schiff, o Thiago. E aí foi, né, a gente fez uma amizade, a gente começou a namorar depois de alguns meses. E isso foi em agosto, e em setembro o Renato chamou a gente para participar dessa intercessão. Eu não conhecia a RCC, na verdade quem me apresentou mesmo foi ele. Eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas não sabia do que se tratava. E como eu tava assim nessa vibe, né, não podia falar um vamos, eu ia, topava. Então aí ele chamou e ele falou, não, vamos sim. Ele contou a história da Dudinha pra gente. A gente não conhecia o Misão, né, na pregação dele lá no EJOCRE, mas não sabia muito da história, da família e tudo.
E aí a gente foi, mas foi um dia que choveu muito. A gente ia se reunir lá na Praça da Aparecida. E foi um dia que choveu pra caramba. E aí eu acho que foi o Renato que pediu uma indicação pro Joninha. E o Joninha conseguiu que a gente fosse lá na igreja no Santo Expedito pra fazer oração lá. Eu lembro que uma vez a gente procurou essa igreja pra ir numa missa. E não tava tendo missa lá, tava tendo missa numa outra igreja daquela região, que era uma missa de Páscoa. E aí foi nesse dia que a gente foi, que eu conheci de verdade a igreja Santo Expedito. Ela tava ainda no reboco, tava tudo marrom, não tinha nada, absolutamente nada. E aí a gente fez essa intercessão dentro da Capela do Santíssimo. Tinha algumas pessoas, eu me lembro, eu fui com o João, tava o Renato Esquive, o Joninha, o Pipoca, a Letícia, a Garnica, a Carol, a Pri e a Madalena, que já participava lá da comunidade. Quando começou o grupo, a gente tava namorando fazia algumas semanas. A gente começou a namorar no final de agosto de 2014. Dia 29. Pra ser mais preciso. E o grupo começou em setembro. Na verdade, essa intercessão foi em setembro, né? E aí eu me lembro depois, não sei quanto tempo depois disso, a gente abordou o padre Rodolfo no final de uma missa, falando desse encontro e que a gente gostaria de usar o espaço da igreja para fazer esses encontros. Para começar esse grupo. E aí ele consentiu e tal, ele deu a chave pra gente e tudo mais, pra gente se encontrando lá. E ele que deu a sugestão de chamar Dom Bosco, né? Foi. Ele queria um grupo voltado para os jovens, todo o trabalho que Dom Bosco teve. E ele falou, se vocês quiserem ter um grupo, mas eu gostaria muito que fosse Dom Bosco. Ele falou exatamente isso. Se eu puder dar uma sugestão, eu gostaria que o nome fosse Dom Bosco. E a gente nunca tinha ouvido falar de Dom Bosco. E aí ele explicou pra gente, né, que ele tinha um trabalho com os jovens, ele que iniciou os salesianos. Vou falar que a gente era doido, né? Vou falar que a gente era doido. No meio da semana. Era muito gostoso. Era, por mais que era cansativo, acordar cedo no outro dia, mas era muito gostoso. Tá? Mas demorou pra gente sentir esse cansaço, eu acho. Sim. Era de quarta-feira, né, 11 horas da noite, porque a maioria das pessoas estudavam, então era o horário que as pessoas saíam da faculdade. Eu já não mais, né? Já era formada já fazia um bom tempo. E a gente ia convidando as pessoas, assim, meio que de boca em boca, né? As artes mal montadas por mim, né? No começo. Vamos pensar numa arte. Aí a gente... Ninguém sabia mexer com nada. A primeira camiseta foi o João que desenhou. Eu dei a ideia lá, mas o João desenhou. Não ficou bom. É nada. A gente usou bastante. Ficou bonito assim. E a gente era conhecido como os doidos que se reuniam às 11 horas da noite. Engraçado que essa nossa característica foi ficando conhecida assim na diocese toda, né? Quando você ia pra algum outro lugar, alguma outra cidade, as pessoas falavam assim, vocês que fazem esses grupos, esses encontros de 11 horas da noite? A gente falava, Era engraçado isso. Mas era muito bom participar, assim. Era um momento que era bem no meio da semana. Começamos com uma pregação do Padre Rodolfo no primeiro encontro. Depois surgiu a ideia de fazer, não lembro direito se era uma vez por mês, que a gente fazia adoração ao Santíssimo. E também com as missas primeiro, né? A gente organizou missa para depois acho que pensar em adoração, né? Eu acho que desde o início não tinha adoração sempre. Eu acho que começou com, se eu não me engano, começaram com as pregações e aí a gente sentiu a necessidade de colocar a missa também para incluir mais os jovens, para até mesmo falar, para eles terem mais contato com missa para quem não tinha. Eu acho que depois de um certo tempo, não me recordo, que a gente organizou essa questão das adorações, né?
E a gente também foi inserindo as pessoas que participavam do grupo na comunidade Santo Expedito também, porque era uma comunidade que abraçou o grupo, né? Através da pessoa do Padre Rodolfo, mas a gente achou interessante inserir as pessoas na participação das coisas da comunidade. Então, assim, sempre como eu tive muita admiração pela liturgia da Igreja Católica, então eu meio que tomei um pouco à frente disso. Eu fiquei responsável, né, em organizar. Quando era uma missa de responsabilidade do Grupo Dom Bosco, então a gente participava da equipe litúrgica. Eu gostava de levar essas informações às pessoas, então várias vezes a gente contou com a ajuda de outras pessoas para dar esses cursos, né, pra gente. Especial, né? Sim, o Washington, seminarista, o Igor, seminarista, o próprio Padre Rodolfo, né, trazia essas formações pra gente. Eu acho que a gente, participando do grupo, a gente começou a fazer outras coisas, né? A gente começou a fazer esses momentos de oração, a gente fez bastante coisa na casa do Renato Skip também, que sempre tinha um churrasco depois, ou melhor, às vezes tinha um churrasco antes, o grupo era depois e vice-versa. A gente começou a ter mais esses contatos, né? Até mesmo o povo chamava a gente de doido o dia que a gente combinou na exposição de fazer um momento de oração. Nossa, é mesmo. Juntou a galera lá, tipo, tá na festa, tava mais padres. Não, a gente encontrou depois, tava o Padre Júnior, o padre, não sei se era o Valdair que passou também. Não. Porque o Padre Júnior passou. Padre Miguel. Padre Miguel. Ele passou, mas o Padre Rodolfo lá com a gente fez um momento de oração também. Ficou a galera ali andando meio junto. Então, é mesmo, teve isso da Expo. A gente não deixou de fazer nada, pelo contrário, a gente fez muita coisa com o grupo ali. Foi bacana. Eu acho que quando você começa uma vida mais ativa, assim, uma caminhada religiosa, de oração, hábitos são acrescentados, né, como a oração, mas muitos hábitos também a gente perde, como dar valor a coisas pequenas e insignificantes. Os amigos que são pra valer, assim, eles permanecem sempre na vida da gente, né? Claro que na vida sempre existem encontros e desencontros. Algumas amizades começaram lá, algumas pessoas que a gente conhecia, a gente começou a ter mais contato lá, e tinha pessoas... Quando a gente começou o grupo, teórico, assim, de modo geral, a gente já tinha certo contato com os fundadores, vamos dizer assim, né? Então a gente continua tendo esse contato, mesmo a gente não estando dentro do grupo hoje, mas sim. Tivemos vários bons momentos lá. Sim. Eu acho que assim, todos aqueles momentos que envolviam oração, né, mesmo quando não era intenção disso, foram bons momentos. Teve aquela vez que nós fizemos um churrasco na casa do Renato, que ele citou no vídeo. E eu lembro que estava chovendo bastante também. E de repente a gente resolveu fazer um momento de oração e que durou muitas horas. E foi muito especial aquele dia. Outros bons momentos também. Eu acho que todas as missões que a gente foi se envolvendo sempre teve o seu ponto especial. Uma das coisas que eu me lembro foi quando a gente se juntou para arrecadar doações para Mariana, na época que teve o rompimento da barragem lá em Mariana. E o grupo Dom Bosco se responsabilizou por pedir essas doações em vários lugares da cidade. E eu não lembro a quantidade, mas a gente conseguiu arrecadar bastante coisa. Os encontros que a gente participava, né, os retiros, os kairós na igreja, também sempre foram muito especiais. Eu não conhecia o Heber Campos quando a gente teve o convite de tocar junto. Até então, de início, eu achei que a gente fazia a animação inicial. Depois que foi falado que a gente ia tocar com ele, ou seja, a gente ia tocar para ele cantar lá, né? Não era um show, era pregação, mas foi bem bacana. Umas músicas mais tranquilas, mas bacana você ver alguém, você ouvir falar de músicas, ouvir o CD, de repente o cara tá ali conversando com a gente tirou foto, super gente boa, o cara tem atencioso pra caramba. Eu tinha visto ele no ENF,
mas não conhecia muito ele, eu vi, mas foi muito bacana, muito bacana. Você falando do Enfield, eu tava pensando nisso também, foi uma coisa bem muito, muito interessante, muito boa. Assim, uma situação... Pra mim também, né? Foi. A gente foi na parte de música, ficamos ali do lado, 5 metros ali do Eugênio Jorge, também uma simplicidade também tremenda, o Juninho Cassimiro, foi bem bacana. Pra quem não sabe, o ENF é um Encontro Nacional de Formação, promovido pela RCC, lá em Aparecida, ocorre anualmente. É como um congresso, né? E aí cada um vai participar de formações mesmo referentes a ministérios que você se sente convidado, né? Que você sente que é um chamado para você participar. Eu participei das formações do Ministério de Intercessão. Como eu disse, eu não conhecia nada de renovação carismática. Isso daí foi em janeiro de 2015. Então eu ainda estava nessa caminhada de conhecer. E o Joninha que falou para mim um dia, no início do grupo Dom Bosco, falou assim, você tem um jeito aí para intercessão. Eu falei, o que é isso? Não sabia nem o que era isso. E foi muito especial ter ido para Aparecida participar. Foi maravilhoso mesmo, né? Aí a gente foi, assim, com a intenção mesmo de trazer mais, de se aprimorar mais para conseguir conduzir o grupo, né? Pra conseguir trazer mais pessoas pro grupo, mas a gente tinha essa característica da RCC no início, mas a gente não tinha esse vínculo nenhum ainda, formal. Né? Tanto que a gente foi pro ENF convidado por outros grupos, né? A gente foi como... o grupo Dom Bosco, da Renovação, que a gente estava vinculado. Foi pelos Filhos de Maria. Isso. O pessoal lá do Santo Expedito mesmo, do grupo de oração, vinculado à RCC. Também. Não, a gente foi pelo Santo Expedito. Eu acho que tudo que a gente faz para acrescentar, tanto para nós quanto para os outros, transforma. Acho que qualquer coisa que a gente faz transforma, sim. Eu acredito que o grupo Dom Bosco, ele iniciou, pelo menos para mim, no início da minha retomada, né, na igreja. Então, fez com que eu buscasse mais, fez com que eu quisesse beber mais dessa energia, assim, do Espírito Santo, de querer estar mais próxima de Deus, de me aprofundar mais em oração, de trazer isso até para a prática da minha vida também, né? Eu enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto amiga, enquanto namorada e agora esposa, enquanto filha, eu acredito que sim, que isso foi um divisor de águas, assim, mudou muita coisa, com certeza, para melhor. O Dom Bosco, bom, como a gente começou o Dom Bosco muito próximo do início do nosso namoro, alimentar o namoro e alimentar o Dom Bosco foram dois caminhos que ocorreram assim paralelamente, né? Então as coisas que a gente aprendia, que a gente ouvia, as nossas orações contribuíram assim para intensificar e fortalecer cada vez mais a nossa relação. Eu acredito, assim, eu tive isso para mim desde sempre, que o nosso encontro foi muito promovido por Deus. Então, nunca tivemos dúvida disso, né, amorzinho? Né? E quando tanto é que a gente noivou com 6 meses de namoro, a gente tinha pouco tempo ali, e era uma certeza, né? Depois a gente casou depois de 2 anos, mas a gente noivou muito cedo, e acredito que a gente foi muito inspirado mesmo por Deus, né? Para fortalecer nossa relação e nossa união. E a gente procura sempre trazer esses ensinamentos para nossa família, assim, construir mesmo o nosso lar nessa rocha de Deus. Acho que isso que faz com que a gente sustente, e acredito que vamos sustentar pro resto da nossa vida, essa cumplicidade, essa parceria, esse amor, né? Depois que a gente casou, a gente se afastou do grupo um pouco não, a gente já não tá mais frequentando, porque eu acredito que os nossos focos mudaram, né? Nossos hábitos também. A gente acabou, assim, participando. Hoje, por exemplo, a gente participa da pastoral do dízimo, né? Na igreja. A gente vai participando dessas pastorais.
Mas a gente foi o ano passado, quando o grupo fez 5 anos, em setembro. Na realidade, foi a segunda vez que a gente participou de uma comemoração do grupo, né? Porque quando a gente fez 1 ano de grupo, nós realizamos um retiro de um dia. Houve a pregação do Fernandão e do Denis. Foi numa fazenda aqui, foi um momento bem gostoso também. E o ano passado, né, depois de tanto tempo que a gente já estava um pouco afastado, nós fomos convidados para participar, para ir visitar, né? Teve a missa de comemoração de 5 anos do grupo. E chegar lá, gente, era um lugar assim que eu me sentia tanto em casa. Tinha a chave da igreja, sabia a senha. Chegava, abria a igreja, tudo. Todo mundo que chegava a gente conhecia. Nós chegamos lá e não conhecia ninguém mais. Tipo, só os que estavam lá há muito tempo, que estavam da nossa época. E eu pensei assim, nossa, como é bacana. Quanta gente que tá participando e quanta gente que passa por aqui que, né, como que foi sendo cada vez mais conhecido o grupo. Eu achei isso bem interessante, bem gostoso. E foi muito bom estar lá e ver como que esse grupo tá fortalecido depois desse tempo. E hoje nós somos casados, já temos 3 anos de casamento e daqui 9 semanas teremos do fruto do nosso amor. Tá luzinho. Eu acredito que assim, a ideia do Dom Bosco é acolher jovens, né? Principalmente como é um grupo de oração universitário, principalmente as pessoas que estão fazendo faculdade aqui. E a maioria delas são de fora, então mudar de cidade, morar fora, ter amigos novos é uma rotina, uma adaptação a uma rotina completamente diferente. O grupo, ele convida as pessoas para um ambiente familiar, assim. Eu acredito que é um local que eu sempre me senti sempre muito bem acolhida. E é assim, tá sempre de portas abertas para os jovens que querem, né, ter uma aproximação maior com Deus, mas não tem tempo para participar, para ir à missa da bênção, por exemplo, porque está tendo aula, né? Não tenho tempo para participar de outros grupos de oração. Então é um grupo que ocorre num horário que foi feito para vocês, para essas pessoas que não estão envolvidas aí com faculdade, com trabalho, que não conseguem outros horários. E é um local onde não tem diferenças. As pessoas são todas iguais e são bem acolhidas, independente de qualquer coisa. Assim como o Renato Esquivel também falou, o grupo sempre teve um pouco dessa característica de ser mais... ter uma rotatividade grande, né, das pessoas. As pessoas entram, se formam, vão embora. Nós também passamos pelo grupo, não que abandonamos o grupo, mas mudou nossa rotina. Agora vai ficar até mais difícil com a Malu, mas a gente sabe que é um grupo que é difícil agora pela nossa rotina, pelos nossos horários para a gente frequentar, mas a gente, quando dá e vai, a gente sempre fica muito à vontade lá ainda. Que quem puder, participe, vai lá conhecer, vocês vão conhecer muitas pessoas. Lá realmente é um local muito bacana.